O assunto hoje é importante, é delicado, é sério quando a gente fala disso socialmente, mas aqui na ginecologia emocional, hoje a gente vai conversar para entender como é que a gente supera um abuso sexual, né? São tantos tipos de abusos que a gente não sabe identificar, né? E hoje, como as informações estão mais abertas, a gente tem falado mais disso, a gente está entendendo que os abusos sexuais, eles não se restringem a um toque, uma molestação, né? Ele pode acontecer de diversas formas, que eu vou explicar aqui hoje. Então, enquanto vocês estão entrando, deixa eu colocar o tema aqui, para todo mundo que for chegando, saber do que eu estou falando. Boa noite para todo mundo que está entrando, sejam bem-vindas. Aqui é o abuso, como superar. Então, eu recebo muitas pacientes com questões sexuais, com bloqueios sexuais. Boa noite para todo mundo que está entrando, sejam todos bem-vindos. Ai, deixa eu fixar aqui, né? Eu sempre esqueço de fixar. Eu escrevo e não fixo aí, ó. Então, eu recebo tanto no workshop de ginecologia emocional, que é o principal curso que a gente tem aqui, quanto como pacientes mulheres com questões sexuais. O que eu quero dizer com isso? Mulheres com irregularidades vaginais ou na vulva, tá? E essas irregularidades falam muito sobre a nossa sexualidade, como a gente está vendo o sexo, como a gente se relaciona com o sexo, como a gente pensa em relação ao sexo, como a gente está fazendo o sexo. E cada mulher é um universo, e a partir da anamnese ou de cada uma começar a aplicar a metodologia de ginecologia emocional para si, vai ficando mais claro para elas o que a irregularidade da vagina ou da vulva está falando sobre as questões sexuais. Mas o que eu posso dizer é que de cada 10 pacientes que eu atendo com irregularidade de vagina ou vulva, 8 passaram por um abuso sexual, né? O que são irregularidades de vagina e vulva, para vocês terem uma ideia, né? As vaginites, essas vaginite, vaginose e candidíase, elas são o de menos, porque estão falando dos nossos comportamentos diários e tem a ver com sexualidade. Agora, quando a gente tem um problema ginecológico que impede que haja penetração, aí é muito nítido que tem um abuso ali por trás. E às vezes o problema está no próprio relacionamento que a mulher vive agora, porque ela está fazendo sexo sem gostar e não sabe que o corpo dela está lendo aquilo como uma agressão, tá? Então, por exemplo, o vaginismo, que é a contração involuntária da musculatura da vagina, geralmente tem um resquício disso, tá? Ou como foi a primeira vez dessa mulher, que pode ter sido abusiva e ela não sabe. Vulvodínia, que é uma dor em toda a região vulvar, que a mulher muitas vezes em crise não consegue nem sentar. E tem as ISTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis, que vêm, não necessariamente, assim, eu quero até fazer um parênteses aqui antes de eu entrar mesmo nessa questão profunda do abuso sexual, que o número de mulheres que chega com herpes genital e com culpa, sabe? Como se elas fossem culpadas, sujas, é imenso. E na verdade, não é porque não usou camisinha que você é culpada. Muitas vezes numa relação heterossexual, o cara sabe que ele tem. E ele te conduz de uma maneira que faz você se sentir segura. E aí você transa sem camisinha e contrai, né? Por isso que a gente não pode abrir mão disso. E eu faço esse trabalho que eu faço da ginecologia emocional porque eu tenho uma história assim... Daria um livro de histórias péssimas em relacionamentos, tá? Eu já tive tudo quanto é problema ginecológico. E a minha história sexual foi uma história muito deturpada. E foi muito deturpada por conta de abusos sexuais desde a infância. Então eu vou começar falando aqui um pouquinho sobre mim, tá? Hoje, quando eu fui gravar o story falando sobre essa live que eu ia fazer, nesse story eu falei que existem muitos tipos de abuso e que as mulheres não sabem identificar. E a hora que eu terminei de gravar, veio uma memória para mim que ela sempre vem. Mas dessa vez ela veio para me fazer enxergar que foi um abuso. É uma memória que eu tinha
e que eu pensava assim, olha, quase foi. Quase foi. Eu mesmo criança percebi o que ele ia fazer e quase foi. E hoje eu entendi que não, que foi um abuso. Que eu sofri um abuso por um vizinho. Eu morava no centro de Sorocaba, num predinho. E tinha um casal de vizinhos que tinha um casal de crianças. Eu sempre ia brincar lá, na casa deles. Quase nunca era na minha casa, porque como os dois eram irmãos, a mãe e o menino era menor, a mãe sempre preferiria que eu fosse para casa, pro menininho ser incluído. Só que essa mãe trabalhava e muitas vezes era o pai que ficava em casa com as crianças. Em uma das vezes que eu fui, que o pai estava lá, começou uma brincadeira de pega-pega, onde ele colocava a gente nas costas de cavalinho e quem estava nas costas dele tinha um bambolê na mão e com esse bambolê tinha que tentar pegar os outros dois que estavam fugindo. E quando ele me colocou nas costas dele, eu estava com shorts, ele tocou na minha vulva e ficou com a mão ali. E na hora que ele fez isso, eu fiquei desesperada para descer. Só que aí eu não conseguia pegar nenhuma das crianças com o bambolê. Por quê? Porque ele estava fazendo de propósito. Quanto mais tempo eu ficasse nas costas dele, mais ele estava abusando de mim. Depois daquele dia, todas as vezes que eu ia brincar nos meus vizinhos, eu procurava saber se a mãe estaria lá. Eu nunca mais fui com o pai estando lá sem a presença da mãe das crianças. O tempo passou e um pouco antes de eu sofrer o acidente que eu fiquei amputada, eu estava morando em Sorocaba de novo, porque eu saí de Sorocaba há muito tempo, e reencontrei essa amiga, que era essa vizinha. Era o aniversário dela, ela me convidou para a festa e o pai estava lá. E eu lembrei disso de novo e eu sempre lembrava, né? Quase foi. E hoje, só hoje, olha como que é o sistema psicológico nosso para fazer com que a gente muitas vezes não veja isso para não doer. Talvez seja um mecanismo, não sei explicar ainda porque é muito recente, isso aconteceu hoje comigo, né? Eu sempre tinha essa memória, lembrando assim, nossa, quase eu sofri um abuso do fulano, do pai da ciclana. E hoje, na hora que eu terminei de gravar o story, eu caí em mim, que eu sofri o abuso, né? Como quase? O cara tava com a mão na minha vulva. Eu era uma criança de 7 anos. Que isso? Sabe? Eu tô com vontade de pegar o replay e mandar pra minha amiga, pra filha dele. Porque eu tenho certeza que ele já abusou da filha. Hoje caíram muitas fichas. Eu tô no meu período pré-menstrual. E o de vocês também, quando não usam hormônios, traz muitos insights, uma intuição fenomenal, uma coisa assim, gritante. Quanto mais a gente se conecta com os ciclos, com essas percepções, vai ficando muito gigante tudo assim. Então, nesse período estão me vindo muitas coisas, e eu tô achando que a minha menstruação tá atrasando, o que não é comum, mas eu tô entendendo que é porque tem coisas para eu ver ainda nessa fase da lua minguante, né? Ou da bruxa, como algumas nomenclaturas usam, bruxa no sentido de mulher sábia. Porque para mim, cair essa ficha hoje, antes de fazer essa live, foi gigante, né? E aí eu também comecei a me lembrar de certos comportamentos da filha dele, que hoje me explicam que ele abusava dela, sem dúvida nenhuma. Aos 13 anos, essa história eu já contei em várias lives quando eu falo sobre abuso sexual, e eu acho sempre importante contar. Aos 13 anos, eu morava em Mojimirim, que é a cidade que eu tô hoje, uma cidade pequena. Os meus tios que me criaram tinham uma sorveteria na praça e 2 quarteirões para baixo tinha uma padaria onde eu sempre ia sozinha a pé buscar pão. E um dia eu tava chegando na padaria e tinha um cara com o carro aberto, na época era uma Pampa. Era anos 90, esse carro era... A Pampa era... acho que Chevrolet, gente. Ford, né? Ford. Era a frente do Del Rey e a traseira de caçamba. E esse cara tava com a porta desse carro aberta, sentado, virado pra calçada no carro. E quando eu passei,
ele falou algo de conotação sexual muito violenta, muito agressiva para uma menina de 13 anos. E aquilo pegou meu corpo, pegou minha garganta, pegou... Hoje eu sei que pegou meu útero junto, porque foi um choque ouvir aquilo. Eu nunca tinha ouvido algo daquele cunho e prefiro não repetir aqui, tá? E quando eu entrei na padaria, eu entrei tremendo. E enquanto eu pedia as coisas que eu queria na padaria, eu ia olhando e ele tava me fitando, ele tava me encarando. E eu comecei a ficar com medo. Eu falei, eu vou passar na rua, esse cara vai grudar em mim e me enfiar no carro. E aí, na época, a gente não tinha celular. Se eu tinha 13 anos, isso foi em 92, não tinha celular. E eu pedi pra usar o telefone na padaria, pra ligar pra minha tia, pra ela ir me esperar na padaria, sabe? E aí eu liguei, minha tia chegou, e quando minha tia chegou, ela me chamou, me pegou na mão, me passou comigo na frente dele e falou assim, ainda bem que você me ligou. Porque com certeza ele ia fazer alguma coisa. Esse cara só me falou algo, mas não foi só. Aí é que tá o abuso sexual. O que eu ouvi, a conotação sexual do que ele me falou, causou um trauma em mim gigantesco. Que hoje, aos 43, eu nunca esqueci. Por isso que eu sempre conto essa história. E aí tá um exemplo do tipo de abuso sexual que muitas mulheres sofrem, mas não acham que é abuso, porque não houve toque. A pessoa não foi molestada fisicamente. Só que é um abuso. Quando você é uma menina, uma criança, e você está brincando na rua, na frente da tua casa, e tá tendo uma obra, e um pedreiro fala pra você, ô gostosa, ou faz o fio-fio, ele está abusando de você sexualmente, de alguma forma. Porque você é uma criança. E ele tá lidando como se fosse uma mulher com uma conotação sexual. Eu tô dizendo isso porque, assim, eu quero que isso daqui, né, todos os meus vídeos, tudo que eu sempre fiz da ginecologia emocional nesses 12 anos, vai acabar se tornando domínio público o dia que eu morrer, né? Embora tudo esteja registrado e tenha direitos autorais. Mas eu quero que tudo se torne domínio público, porque é de muita utilidade pública eu poder abrir as minhas histórias pessoais, porque eu posso abrir de pacientes, mas eu uso nomes fictícios, né? No entanto, eu tenho tantas histórias que eu acho que eu mesma posso vir contar as minhas aqui, para que outras mulheres percebam que tipo de abuso sexual estão sofrendo. Vocês têm que saber que quando alguém mostra a parte íntima para vocês, ou mostrou quando vocês eram crianças, foi um abuso sexual. Que se alguém pediu para tocar na tua parte íntima, foi um abuso sexual. Que se alguém ainda fez isso, pediu para você não contar pro seu pai e pra sua mãe, é mais abuso sexual ainda. E o principal, o abuso sexual acontece geralmente no núcleo íntimo, familiar. Olha a história que eu contei aqui no começo. Era o meu vizinho do segundo andar que fazia isso comigo, que fez isso numa brincadeira. E por último, eu sofri um estupro, que não foi só um abuso, um estupro que há 2 anos atrás também eu tive a consciência de que foi um estupro. Vocês assistiram ou estão assistindo Um Pedaço de Mim, que tá na Netflix, com a Juliana Paes? Contem aqui pra mim nos comentários. É uma série que conta eu esqueci como é que fala biologicamente quando a mulher engravida de gêmeos, mas cada um é de um pai. Tem um nome isso, é uma coisa rara de acontecer, mas pode acontecer. Alguém aqui assistiu, tá assistindo? Sim. A Fernanda falou que sim. Aí, a Camila, terminei ontem. Tá. Essa coisa da gente estar na balada, né, na noite, bebendo, feliz, se divertindo, e vir um agressor e colocar uma coisa na sua bebida para você ficar vulnerável e ele transar com você, sem o seu consentimento, é muito, 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 muito comum. Muito. Só que até esse tipo de informação vir à tona, e eu acho que essa série, a principal reflexão que ela traz é sobre isso, e não necessariamente sobre a condição dela estar grávida de gêmeos, sendo cada um de um pai, mas por que um dos gêmeos não é filho do marido dela?
né? Porque ela sofreu um estupro de vulnerável, né? O cara colocou alguma coisa na bebida dela, deixou ela louca e transou com ela ali sem o consentimento dela, né? Olha lá, eu fui abusada de várias formas. Sinta-se abraçada, estamos juntas, Ellen. E todas as outras aqui, porque no fim, de um jeito ou de outro, todas foram abusadas. Eu vou explicar que aquelas que não foram, sistemicamente, têm memórias. Já vou chegar nessa parte, tá? Porque as nossas ancestrais sofreram abusos. Eu acho que a principal temática da série também é mostrar que isso é uma violência, que isso é um estupro. E há anos atrás, isso não era falado, isso não era visto. A culpa era da mulher. Ah, se você estava na night, se você estava bebendo, você estava predisposta a isso acontecer. Então, quer dizer que agora eu não posso mais sair, não posso beber, não posso pirar que a vida é minha, eu faço o que eu quiser, porque pode vir um idiota e me estuprar. Calma, peraí, né? Peraí, isso é um pouco de machismo. É claro que a gente vai ter cuidado, no lugar que a gente tá. Eu não vou ficar andando sozinha na rua, num lugar deserto, de madrugada, tá? Que eu tô correndo risco. Eu não estou pedindo para acontecer alguma coisa, eu vou correr um risco, tá? Quando a gente fala, essa daí tava pedindo pra acontecer alguma coisa, e a fala de uma mulher, essa mulher precisa olhar pro feminino dela, que o feminino dela tá muito machucado, tá? Porque isso é julgar outra mulher desse ponto de vista e não se colocar no lugar dela, não existe sororidade nessa fala, tá? Mas, em 2007, março de 2007, eu morava em Florianópolis, e eu tava num bar que tinha ali na Lagoa, que chamava na época Giorgio Vecchio, era muito conhecido como Vecchio, um bar onde a nata de Floripa frequentava. E eu fui para uma festa com umas amigas e um vizinho do meu condomínio estava lá, um carioca que morava em Florianópolis. E o que aconteceu com a Juliana Paz na série foi o que aconteceu comigo. Só que no dia seguinte, eu acordei com dores no corpo todo. O estupro, ele foi anal, porque quando o cara faz isso, você pode ter certeza que ele é um profissional. Por quê? Porque a mulher tá inconsciente, ele não quer engravidar ela, então ele não quer saber, vai no anal porque ele tá seguro ali. Eu acordei com muita dor, eu tinha flashes do que tinha acontecido, mas eu achei que tinha sido eu a responsável, sabe? E hoje eu vi que não, que foi ele, foi um estupro, né? E engraçado que vira e mexe, essa história volta na minha cabeça e eu procuro esse cara nas redes sociais pra olhar bem pra cara dele, assim. E falar várias coisas pra ele que eu gostaria de falar pessoalmente. E a pessoa é tão doente que depois disso, ele me convidou pra ir jantar na casa dele. Ele me convidou pra ir jantar, ele queria seguir comigo, né? Porque um homem fraco que não tem a capacidade de conquistar uma mulher, é isso que ele faz. Ele dopa a mulher pra ele poder transar com a mulher. Isso é coisa de homem frouxo, né? É um homem que não é capaz de conquistar uma mulher, ou que não aguenta tomar um fora, né? Então ele me convidou pra jantar. E eu me lembro que eu não fui, eu não dei satisfação e não fui, porque eu tava revirada com aquilo ainda. E aí uma amiga em comum, vizinha também, a Karina, chegou pra mim e falou assim, pô, você não foi e você nem avisou o cara arrumou a casa, o cara arrumou o jantar, arrumou a mesa, tava te esperando, você largou ele plantado, esperando com tudo pronto. Eu não respondi nada, porque eu nem sabia o que eu respondi, porque eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu só tinha dor no corpo e só tinha uma memória de que tinha sido horrível o que eu tinha feito comigo, sendo que ele era o responsável. Bom, ditos todos esses exemplos, que na verdade vêm para que vocês entendam um pouco sobre a história de vocês, para que vocês entendam o que é abuso, o que é um estupro, quando a gente é vítima, quando a gente não é, vamos agora partir para o que interessa. Então, como é que uma mulher que passa por esse tipo de situação, de uma, de várias, ou seja lá qual for, e que é um abuso sexual, vai superar isso? Porque o que começa a acontecer com a gente é que a gente vai pegando um medo do sexo masculino. A gente vai pegando um medo de fazer sexo com o masculino. Não é incomum você conversar com mulheres bissexuais ou lésbicas
que passaram por esse tipo de situação traumática. Eu tenho uma super amiga, que já fez várias lives aqui comigo. Várias. E que ela sofreu um estupro aos 15 anos. Depois, ela continua acreditando nos homens, mas hoje ela é casada com uma mulher. E pra mim, como terapeuta, com alguém que trabalha com o feminino, com alguém que trabalha com as vítimas de abuso e como uma vítima de abuso e estupro, eu vejo que é muito comum a mulher começar a confiar em outra mulher e se relacionar sexualmente com outra mulher. Porque ali ela se sente segura no sentido de agressão e de violência. Nesse ponto específico que a gente está conversando aqui. Né? Como é que a gente vai ressignificar isso? Então eu vou começar por algo que talvez todas as vezes que estão aqui já tenham ouvido, mas eu não posso deixar de repetir, porque o primeiro ponto é falar sobre o que houve. Né? Então, foi a primeira vez que eu contei sobre esse abuso da infância de 7 anos, que caiu a ficha hoje pra mim, como eu contei aqui no início. Quem não ouviu, o replay vai ficar disponível na ginecologia emocional assim que eu encerrar. E eu tô falando porque é curador falar. Ajuda muito a curar, sabe? Então, a hora que você tem consciência, é claro que eu sou uma pessoa preparada no sentido terapêutico, na busca espiritual, eu vejo isso todos os dias, eu tenho toda uma jornada de história com o meu corpo, e é óbvio, eu sei que dentro da minha jornada é mais fácil para Karime falar, né? Mas esse trabalho que eu faço é para quem sente que é difícil falar. Eu tenho um dom que é a facilidade de comunicar. E eu tenho um desprendimento muito grande da minha identidade. Então, eu me vejo como um ser que está vivendo essa vida usando essa identidade e esse corpo. Mas eu não sou nada disso. O que eu sou está antes disso. O que eu sou observa. Isso me traz um descolamento da persona. Então, eu não tenho vergonha de falar as minhas histórias. Eu já cansei de falar em rede social de quando eu era uma mulher totalmente com o meu feminino adoecido, o quanto eu me relacionava com homens que eram casados, que tinham namoradas, que tinham noivas. E por que eu fazia aquilo comigo? E por que eu fazia aquilo com as mulheres que estavam ali se relacionando com aqueles caras, né? Mas vocês devem falar, nem que seja pro espelho, para começar. Pro espelho de vocês, sozinha no quarto ou no banheiro. Pra melhor amiga. E quando conseguirem, falar para alguém que pode dar ajuda profissional nesse processo. Né? Uma terapeuta, uma psicóloga. Quem faz esse tipo de trabalho. Tá? Por quê? Porque quando a gente fala do abuso, quando a gente verbaliza, quando a gente conta, a primeira coisa que acontece é que a gente se ouve. Foi a primeira vez que eu me ouvi contando essa história pra alguém. E parece que eu contei pra mim mesma, né? Porque eu tô aqui fazendo a live, eu tô olhando pra mim na live e tô vendo quem tá entrando e o que vocês vão escrevendo aqui, né? E o fato de eu falar aqui, e vocês vão ver quantas mil pessoas vão assistir isso aqui depois, pra isso aqui ficar arquivado, depois vai pro YouTube, já está me curando, tá? Por quê? Porque eu passo a me ouvir, a me ver, a fazer o exercício que eu sempre falo, do observador. Quando você conta, quando você tá com algum problema, vamos fazer uma parte que descontraída agora. Quando você tá com problema com crush, com o marido, que você não aguenta mais, seja lá quem for aí, e você pega o WhatsApp e começa a contar pra sua amiga, não começa a cair um monte de ficha na sua cabeça, você não vai entendendo um monte de coisa, que até você falar, você não tinha se dado conta? É isso. É isso. E isso é pra qualquer dor na vida. Mas como o assunto hoje é esse aqui, abuso sexual, eu quero provar pra vocês a força que tem a gente falar. Vocês assistiram um documentário de João de Deus? Eu não sei se tá no Prime ou na Netflix. Acho que começou no Prime, mas agora tá na Netflix. Alguém aqui assistiu o documentário? Esse documentário
A maior porção da fala ali é das mulheres que foram abusadas. O documento é baseado nisso, documentário, né? E aí você vê que uma holandesa foi a primeira a falar. Essa primeira mulher, essa santa mulher, que resolveu no meio... Vocês imaginam a pressão que não seria que essa mulher vivia no meio de um lugar onde todo mundo idolatrava. João de Deus. Olha, o cara é de Deus. Todo mundo, vem gente do mundo inteiro aqui vendo esse cara que cura coisas que ninguém cura. Nossa, fico até arrepiada. Você imagina o que foi a força dessa holandesa para ela ser a primeira a tirar daqui que estava entalado e daqui do útero, da vulva e da vagina, que guarda registro de abuso. Tá na Netflix, obrigada. Começou acho que no Prime, né? Acho que assisti quando tava no Prime ainda. Quando essa primeira falou, ela fez um movimento de cura para ela própria e ela puxou um movimento de cura para todas as outras que tiveram acesso à fala dela e que também tinham sofrido abuso. Foi a partir de uma que o efeito dominó aconteceu. Mais de 300 começaram a chegar. Por isso que eu falo, cada mulher que se cura 7 gerações ascendentes e 7 descendentes. Esse é um pensamento sistêmico. Mas eu aqui nesse trabalho que eu faço há 12 anos, eu digo pra vocês que cada mulher que se cura ressoa em todas as mulheres que estão encarnadas nesse planeta. O nome do documentário é João de Deus, Adriana. Então, essa fala não é uma fala pro outro escutar a tua história. É uma fala para você se escutar, para você se ouvir. A partir da primeira narrativa, você tem vários insights e se vê como vítima da história, porque a gente começa a se sentir suja, a gente começa a achar que a culpa era nossa. Eu não contei que quando eu fui estuprada, eu achava que a culpa foi minha. E fui entender há 2 anos atrás que foi estupro. Olha como que a minha cabeça bloqueou a história para eu não ver que era um estupro. Era mais fácil para minha cabeça eu me culpar, porque a mulher sempre é culpada de tudo e a gente lida com culpa, mesmo doendo, mesmo se arrastando, porque a gente é mulher. Parece que a minha mente inconsciente preferia que eu me achasse culpada, só que a minha mente consciente nunca deixou eu esquecer do cara. Eu falei que eu sempre ia procurar ele nas redes sociais, porque tinha alguma coisa ali para eu enfiar o dedo e ver o que era. E há 2 anos atrás, pumba, caiu no meu colo. Um período pré-menstrual também, numa meditação que eu tava fazendo. Eu falei, o cara me estuprou. E aí, quando veio um pedaço de mim, eu falei, agora mais que eu tenho que falar disso. Então, falar é o grande start de um processo de cura que é quase por completo. Algumas mulheres que passam por abusos e por estupros não conseguem mais se relacionar sexualmente depois, não conseguem ter orgasmo, não conseguem se entregar. Por quê? Porque fica a memória de que aquele masculino é um agressor, ou de que aquela relação vai ser tão ruim e trazer as mesmas angústias do que o abuso ou o estupro. E isso, gente, não é consciente. Um monte de mulher tá vivendo isso e não faz ideia de que é porque um tio que tocou na vulva dela quando ela tinha 5 anos é que é o responsável por essa memória que não deixa essa mulher viver a sexualidade dela em paz. Então, falar é o grande start. Eu não teria nada mais rico, nada mais valioso para falar para vocês aqui hoje do que a importância de começar a falar o que aconteceu. E vocês podem escolher, pode começar a falar para amiga, pode começar a falar para quem vocês sentirem, mas busquem ajuda profissional. E se vocês notam, a partir de toda essa narrativa que eu fiz aqui hoje, que os bloqueios sexuais de vocês têm a ver com crenças sexuais, não necessariamente abuso, com crenças, com religião, com como foi a primeira vez, vocês têm que correr cuidar disso. Porque nós, mulheres, temos uma sexualidade sagrada e muito diferente da do homem. Nós, mulheres, temos um órgão específico só para o orgasmo, que os homens não têm. Os homens têm o pênis, que é multifuncional. E a gente tem o clitóris, que foi criado só para a gente ter prazer para o orgasmo. E ainda existem civilizações primitivas na África que cortam o clitóris das meninas a seco. E muitas
morrem nessa mutilação. Porque aquilo não tem higiene, não tem cuidado, não tem tratamento, não é cirúrgico. É na rua, no meio da terra. Em 2013, eu fui fazer um TEDx em São Paulo e eu conheci a Adriana Bertini, que faz um trabalho no mundo de consciência sobre a AIDS, de luta no combate à AIDS, ao vírus da AIDS. E ela faz roupas. Ela é uma estilista que faz roupas com camisinha. E ela é uma das brasileiras que trabalha numa ONG na Bélgica, se não estou enganada, no combate desse tipo de mutilação às meninas na África, né? A Oprah Winfrey, que é a maior apresentadora do talk show dos Estados Unidos, uma negra, uma grande representação negra, o melhor programa, o maior talk show, respeitadíssima. Ela, se não estou enganada, eu sei que ela tem uma fundação na África para meninas africanas, isso ela tem. E se não estou enganada, é justamente no combate a esse tipo de violência com as meninas. Então vejam bem, a gente está no século XXI e na África ainda tem meninas sendo mutiladas, como se estivessem em 1200 depois de Cristo. E essas meninas morrem. O clitóris foi descoberto em 2002. Gente, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E depois vocês querem ficar acreditando em tudo que os médicos, os ginecologistas falam pra vocês, que o hormônio é bom, né? O hormônio vai curar a endometriose, o hormônio vai curar, é o tratamento pra SOP, sabe? Gente, todos os maiores cientistas estudiosos do corpo feminino nunca foram mulheres. Por que existem as glândulas de Bartholin? Porque foi um cara com o sobrenome Bartholin que descobriu. E deram o nome do cara. As glândulas de Skene, o nome do outro cara. Clitóris é o nome de alguém? Não, né? Mas descobriram em 2002. Então vejam como o sistema está interessado no corpo da mulher, né? Vejam como o sistema está interessado na cura da mulher, né? Se a gente não fizer o nosso trabalho de casa, de conhecer o nosso corpo, de entender como tudo isso funciona, de saber o que cada irregularidade é e não é, e se eu tenho alternativas ou não de tratamento, e lembrar que tudo tem fundo emocional, eu tô refém desse sistema que faz isso com as mulheres. Existem médicos bons? Sim. Mas eu que tô aqui na frente posso dizer para vocês que é 2% dos ginecologistas brasileiros. Eu, graças a esse trabalho, tenho o privilégio de conhecer e convidar muitos ginecologistas para estarem aqui. Eu tenho um ginecologista incrível que fez o prefácio do meu livro, O Poder dos Ciclos Femininos, né? Tem as ginecologistas maravilhosas, a Bel Said, que é da Ginecologia Natural aqui no Instagram, a Débora Rosa, que é minha parceiríssima, fez meu curso, que é a ginecologista natural no Instagram. Tem a Ginevita, maravilhosa, lá de Belo Horizonte, que foi uma aluna minha, que é uma mulher muito sábia, uma anciã, e que eu tenho a honra de ter uma mulher que veio muito antes de mim, médica, e que olha para os meus conteúdos e que valoriza o meu trabalho. Então, existem essas pessoas. O Dr. Paulo Guimarães, que é um médico reconhecidíssimo em Brasília, é um médico que apoia muito todo esse trabalho. Então, existem esses médicos, mas eu digo para vocês que é 2%. Então, a gente tem... Para que serve a vida? Vocês já pararam para pensar? Independente de crença religiosa, eu quero lembrar que esse corpo que a gente está vivendo, que tem esse sistema ginecológico, ele nasceu aqui, ele se materializou aqui e ele se dissolve, se desmaterializa aqui nesse plano. O que nós somos de verdade... Quando a gente não está no corpo, quando a gente não estiver no corpo, ou antes de entrar no corpo, cada um vai ter sua crença. Agora, uma coisa não dá pra gente contestar. Esse corpo é para viver essa experiência de vida, certo? E o tempo todo vão acontecer situações na vida, dos mais diferentes âmbitos, onde cada hora a gente tem que lidar com um perrengue, não é? Quando parece que tudo entrou no eixo, que a gente resolveu um perrengue, a gente respira... A hora que a gente vai entrar naquele relacionamento, pumba, acontece outro problema, né? Então, a gente tá aqui pra gente entender o que é a mente, como a mente funciona. A mente não tem nada a ver com o cérebro, a mente é uma nuvem que tá aqui,
e que ela foi padronizada e criada a partir do momento que você nasceu, desde a sua infância, os seus círculos sociais, sua família, suas crenças. E esse padrão mental aí, ele pode ser moldado. Então, uma pessoa que nasce com uma mente cheia de medo, de pavor, e ela começa a se procurar no autoconhecimento, ela entende o quê? Que ela precisa superar medos, que ela tem medo, ela é medrosa. Isso não é uma personalidade, isso é a mente dela. E algo na história biográfica dela fez com que ela crescesse assim. Ela vai entender se foi a educação do pai e da mãe, se foi um fator que aconteceu na infância, se foi uma escola que ela estudou muito tempo, ou vai entender se é sistêmico, né? Veio de uma geração antes da minha, isso é constelação familiar, né? E tá ressoando aqui agora, em mim, né? A gente buscando entender as nossas emoções, os nossos sentimentos, o que nos bloqueia pra gente viver feliz, a gente vai melhorando o nosso fluido da vida, vai ficando leve, a gente vai entendendo que dá resultado, a gente vai resolvendo uma coisa, depois outra. Fácil não é, mas a gente vai entendendo que funciona, né? E aqui o que eu tô falando, joinha, aqui o que eu tô falando sobre o nosso corpo, sobre somatizações e sobre como esses abusos bloqueiam a gente, tem a ver com o processo de cura, com o processo de autoconhecimento e com o processo de superar. Então, como é que a gente vai superar um abuso? A gente vai superar um abuso, primeiro olhando para ele, identificando ele. E em segundo, o mais importante, e que dá o start no processo de cura verdadeiro, é começar a falar que isso aconteceu, tá? Falar. Eu posso ouvir se alguém se identifica. Vocês podem buscar qualquer profissional que esteja perto de vocês nesse âmbito. Eu faço esse trabalho no atendimento individual. E quem tem aí questões, bloqueios, vaginite, vaginose, todas as questões de vulva e vagina, tem que ver que isso está falando sobre a sexualidade, mas pode estar nas crenças, na mente. E o corpo vai responder a isso, né? E eu acabo me tornando uma prova muito forte disso, porque eu tive a experiência, além dos abusos que eu contei aqui, de ser estraçalhada num acidente de ônibus no Réveillon de 2012, acordar sem cabelo, sem dente, amassada e sem o braço direito, e perceber o quanto a minha mente, que já tinha uma preparação em autoconhecimento, em espiritualidade, e via o corpo dessa maneira como eu descrevi para vocês aqui hoje, como um veículo de viver essa vida, de experimentar essa vida. Afinal, os 5 sentidos estão no corpo. E o 6º sentido feminino, a intuição, está ligado ao centro energético uterino feminino. Então, quando eu conto aqui para vocês dos insights que eu tô no período pré-menstrual e que hoje eu caí em mim, que foi um abuso que aconteceu aos meus 7 anos, né? Por que isso tá acontecendo? Porque eu tô conectada com a minha energia feminina, com o meu centro energético uterino aqui, e a minha intuição, ó, fica fácil de perceber. Quem aí já fez método de ginecologia emocional sabe do que eu tô falando. Ou quem tem um autoconhecimento cíclico a fundo também sabe do que eu tô falando, né? Então, tudo isso que eu trago aqui são ferramentas para que a gente se cure, para que a gente entenda que o corpo está ressoando as dores que a alma do nosso feminino, que a nossa alma feminina está sentindo. Então, uma endometriose, um mioma, um pólipo, um cisto no ovário, está falando sobre os nossos comportamentos e emoções. Como é que eu vou resolver isso? É só tomando hormônio? É só fazendo um tratamento natural? Não, eu tenho que saber a raiz emocional. Como que eu sei? Eu sei a partir do momento que eu aplico o método de ginecologia emocional em mim. Por isso que todos os meus cursos são de autoconhecimento. Tem muita gente que cai no nosso suporte e fala assim, em qual curso eu tenho uma formação, uma certificação? Eu respondo em nenhum. Em nenhum. Não é porque eu não vou formar mulheres que saibam disso, é porque eu só falo isso da maneira que eu falo porque eu aprendi a fazer isso no meu corpo. Primeiro. Eu fui vivendo essa experiência e desenvolvi um passo a passo para as mulheres. E aí a gente só consegue levar alguém aonde a gente chegou. Então, por que todos os cursos são de autoconhecimento, inclusive o método de ginecologia emocional? Porque várias ginecologistas vêm para o curso, mas elas não vêm como médicas, elas vêm como mulheres. Elas começam a aplicar o autoconhecimento nelas, a praticar o que eu estou ensinando ali com elas. E a partir disso, elas têm uma virada de chave, uma conexão feminina que é inexplicável em relação à intuição, à percepção das luas, a como a gente muda em tudo. Muda na vida a partir disso. E a partir dessa mudança é que eu, Karime, qualquer outra mulher, me torno apta
a incluir esses conhecimentos no meu trabalho. Eu nunca acordei um dia e falei, vou criar um trabalho que chama ginecologia emocional. Eu já era palestrante, eu já tinha toda uma história de vida, eu já tinha o meu trabalho, tá? Eu só usei a influência que eu tinha no meu trabalho como palestrante, porque minha formação é jornalismo e eu quis começar a fazer estudos de caso. Eu fiquei 5 anos fazendo estudos de caso para levantar o maior estudo de psicossomática feminina do mundo. E aí, com a transformação que eu vivi a partir disso, eu falei, é meu dever falar sobre isso. E quando eu comecei a falar sobre isso, eu fazia workshops de saúde integrativa feminina. Ou de iniciação à ginecologia natural. E aí eu fui retalhada. Eu fui retalhada pela minha própria mestra nisso. A Ana Sazanoff um dia pegou o WhatsApp e falou pra mim, Karime, isso que você tá fazendo não é introdução à ginecologia natural. Isso que você tá fazendo é muito mais ginecologia autônoma. Você não pode usar esse nome. Eu fiquei puta da vida com ela. E eu amo ela. E eu sou muito grata que ela falou isso pra mim. Porque no dia seguinte, algo maior trouxe pra mim o nome de ginecologia emocional. Eu falei, pronto! O que eu tô fazendo é ginecologia emocional. Eu tô explicando a psicossomática feminina. O quanto o sistema ginecológico é emocional. E nasceu o trabalho. Pra quem perguntou se essa live vai ficar salva, sim, vai ficar agora nos Reels, tá? Eu contei aqui as minhas histórias, chorei, incentivei todas vocês a falarem do que tá acontecendo. Oi, Leila! Tô vendo você aqui, me manda notícias, viu? Já era pra ter te mandado uma mensagem hoje. A Leila é uma querida, uma paciente, uma mulher muito forte, muito antenada, muito consciente dos processos dela. Viu, Leila? Falei pra você, falei pra todo mundo. E esse replay vai ficar disponível agora, tá? Gente, eu tenho feito lives de segunda a quinta ao meio-dia, todos os dias, de segunda a quinta. Então, por favor, venham me fazer companhia, tá? Cada dia eu falo de uma coisa aleatória. Às segundas, às 20 horas, eu tô aqui com esse bate-papo ao vivo. E já quero falar pra vocês em primeira mão, tá? Que a cada mês eu tenho feito uma oferta diferente com todos os cursos que eu tenho aqui na casa. Com vagas limitadas, porque eu sou só uma para socorrer todas vocês, né? Então, oi Ju, tá bom? Tá bom, depois você vê a Ju. O que eu tava falando mesmo, gente? Eu tô no pré-menstrual, também esqueço as coisas, tá vendo? Eu fui falar oi pra Ju e esqueci, eu tô desse jeito. Vocês ficam assim no pré-menstrual, na TPM? Eu fico totalmente retardada. Que eu faço uma oferta a cada mês, né? Com vagas limitadas, porque eu tenho que dar conta de todos vocês que entram, eu sou só uma. Então, nesse mês, pra quem nunca fez um curso da ginecologia emocional, eu tô com a Jornada da Reconexão Feminina, que é um curso lindo de iniciação. Quem comprou o Poder dos Ciclos Femininos na época da pré-venda ou do lançamento, teve acesso a esse curso, né? Pois bem, esse curso é lindo. Ele fala sobre o ciclo menstrual e a magia das deusas, fala sobre a linguagem do útero, ovários e vagina, para vocês entenderem o que cada parte fala. Fala do equilíbrio das energias feminina e masculina. Tem uma aula bônus sobre sexualidade lá dentro. Enfim, vocês podem conferir tudo o que tem, escrevendo aqui nos comentários para mim a palavra jornada, tá? Porque daí eu vou entender que vocês querem conhecer esse curso e vou mandar todas as informações. E nesse mês, nessas vagas, nesse lote de vagas que eu tô abrindo, ele tá saindo por R$197, tá? É uma taxa colaborativa que pode ser dividida em 12 vezes no cartão de crédito. E é só escrever jornada aqui que eu vou mandar todas as informações, tá? Quero aprender sobre o meu ciclo. A jornada já vai te ajudar bastante, Jordana, tá? Já vai te ajudar bastante. É um curso que tá no valor bem econômico agora. Eu diria para você começar por ele, tá? Isso não significa que vocês vão lá no blog da Ginecologia Emocional e vão olhar todos os cursos e vão ver o workshop de Ginecologia Emocional, que é o curso mãe aqui da casa. É o único que tem o método de Ginecologia Emocional na íntegra. O completão, o fodão, tá? E não podem fazer. Eu sempre trabalhei só com ele, até 2022, tá? Então eu fiquei anos só chamando mulheres pro workshop. Se você viu, gostou e sentiu, ele tá lá
com acho que 60% de desconto. 60% de desconto no blog Ginecologia Emocional, no link da bio, vocês caem lá, tá? É só digitar ginecologiaemocional.org que vocês caem no meu blog. E a jornada, pra quem quiser saber, tô vendo que vocês estão digitando jornada aqui, é a bola da vez agora nesse mês, porque eu tô com um lote de vagas limitadas por R$197 com acesso por 1 ano, tá? Então eu fico o convite pra vocês. Quero agradecer a presença de todas, o replay vai ficar disponível agora nos Reels. E amanhã, ao meio-dia, horário de Brasília, eu tô aqui de volta ao vivo. Espero vocês. Um beijo no coração, uma boa noite pra todas. Vão nos stories depois, façam parte da comunidade da Ginecologia Emocional no WhatsApp, é de graça, tá? Vocês vão ter conteúdos, avisos de ofertas, a inspiração da semana que eu acabei de mandar lá. Toda segunda eu mando uma inspiração, tá? Obrigada, Jordana. Fico feliz que eu possa ter colaborado. E eu espero vocês amanhã aqui então, combinado? Beijo no coração, boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau.